qual foi o grande tema desse segundo TRI, até desse ano para Banco do Brasil? Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vamos falar de Banco do Brasil hoje aqui no canal com vocês. Gente, o que está pegando aí com o Banco do Brasil? Soltou o resultado semana passada, sexta teve o código de resultados ali da empresa. E o que a gente quer fazer aqui com vocês é um resumão do que aconteceu, do que foi dito e do que está acontecendo com a ação no dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo, tá? Começando do começo, então. Vamos ver um pouco de informação financeira aqui. Alguns destaques desse segundo trimestre de 25 do banco, vamos ver eles juntos, vamos entender eles juntos aqui. Vamos começar, então, vendo uma DRE simplificada e os destaques que eles mesmos deram para o TRI deles, tá? Ó, gente, nesse segundo TRI de 2025, o banco teve um lucro líquido ajustado de 3,8 bilhões de reais, o que resultou em 11,2 bilhões de reais no semestre. Que baita lucro, né, gente? O banco está indo muito bem, obrigado. Ou será que não? Vamos continuar vendo aqui. A gente tem também margem financeira bruta. A margem financeira bruta, acho que vale a pena a gente explicar. Quando a gente está falando de instituições bancárias, tipo o Banco do Brasil, é como se fosse a receita bruta, tá? Porque o banco vive de spread, né? Ele pega dinheiro de um, empresta para o outro a uma taxa e ele vive desse spread, da diferença de taxas, né? E essa é considerada a receita financeira bruta do banco. Tá legal? Ele tem outras receitas ali, receita de serviço, mas isso é margem financeira bruta. E ela veio em 25,1 bilhões de reais nesse segundo tempo. E no ano está em 48,9 bilhões. Então, podemos falar que a receita bruta do banco nesse primeiro semestre, foi de quase 50 bilhões de reais. E a receita de prestação de serviço vem em 8,8 bilhões de reais. O que é prestação de serviço para o banco? Gerir consórcio, gerir fundo, asset lá do banco. Os serviços de conta, seguro de conta, essas coisas, anuidade de cartão de crédito, isso são os serviços do banco, tá? Então vieram em 8,8 bi e tiveram um aumento em relação ao primeiro trimestre desse ano, assim como a margem financeira bruta. O problema é que o lucro caiu muito. O lucro caiu quase 50%, tá? Caiu 48,7%. Vamos continuar entendendo aqui, porque a gente tem despesas administrativas, vieram 9,7 bi, aumentaram um pouquinho, tá? No primeiro tri foi 9,5 e aumentou porque o banco precisou fazer mais contratações nessa expansão. A gente já vai entrar no porquê dessas contratações em mais detalhe, mas fez mais contratações, especialmente na área de TI. Tá, o banco é muito forte em TI, já vamos falar disso aqui com vocês também. Então as despesas administrativas sofreram um pequeno aumento, tá? A carteira de crédito também aumentou, mas aumentou muito pouco, passou de 1,278 para 1,294, tá? Então é um aumento razoável, mas é importante ver que o crédito segue aumentando, né? Vale lembrar, o banco vive disso. Então, se está emprestando dinheiro, está emprestando mais dinheiro, é bom para o banco, tá? Essas são aqui as informações mais importantes que a gente queria passar para vocês referente ao financeiro do banco. E qual foi o grande tema desse segundo TRI, até desse ano para Banco do Brasil, e o que mais foi falado na reunião onde eles divulgam o resultado para nós analistas? Foi a inadimplência. Tá? A gente já tinha inadimplência no primeiro trimestre, já vinha um pouquinho no finalzinho do ano passado, muito forte no agro, né? O agro não está indo bem, mas agora a inadimplência do agro, que bateu recorde, tá? A inadimplência está no nível recorde, nunca na história do Banco do Brasil a inadimplência do agro foi tão alta. A gente agora está tendo uma inadimplência muito alta de quem é micro e pequeno empreendedor, quem tem pequenas e médias empresas, o PME. Esse cara também está começando a inadimplir ainda mais do que no começo do ano ou no ano passado. Então a inadimplência aumentou lá no banco, o negócio não está bonito. E por que ela aumentou? Bom, agro e as empresas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma história. Do agro é o seguinte, o pequeno e médio produtor vai lá no banco, pega dinheiro emprestado porque ele quer plantar. Vamos usar soja como exemplo, até porque o próprio banco dá mais ênfase para a soja, tá? Então esse cara vai lá, toma dinheiro no banco para comprar a fazendinha dele, para comprar o grão, para comprar maquinário, para todos os trâmites ali legais para conseguir exportar essa soja. E aí ele vai pagar o banco depois de vender a soja. O preço da soja está caindo muito. Vocês vão ver aqui na tela
que o preço da saca da soja era R$ 153 reais em dezembro de 2020. E hoje, aqui pelo menos a apresentação deles, em junho de 2025 está R$ 134 reais, então caiu bastante. Só que a Selic nesse período só subiu. Tá, né? Vocês estão vendo a boquinha de jacaré aqui no gráfico. Isso prejudica esse produtor, né? Por quê? Porque o custo do dinheiro está aumentando e o valor do produto está diminuindo. Então é claro que ele vai ter dificuldade em pagar o banco. Isso é meio óbvio, né? E isso vem acontecendo já há alguns anos, como a gente está vendo no gráfico, desde o final de 22, que a soja bateu o máximo nos últimos anos, ela só vem caindo e cai bastante. Então isso está dificultando o agricultor. Para pequena e média empresa, você é brasileiro, né? A gente sabe o que a gente vive quando a gente sai na rua por aí, tá todo mundo mal, né? A situação não tá legal, a economia não tá legal, Selic muito alta, isso trava a economia, inflação muito alta, risco para tudo que é lugar, pessoal sem grana. Então é claro que o pequeno e médio empreendedor é o que mais vai sofrer. Então é claro que ele também tomou dinheiro emprestado e está tendo dificuldade em pagar. Então essas são as grandes dificuldades do banco em relação à inadimplência de quem, ou para quem ele emprestou dinheiro. E por que a ação caiu tanto na prévia ali dessa questão dos resultados, né? Antes do banco soltar resultado, a ação estava lá nos 18, quase 17 reais. Hoje já subiu pra caramba, a gente já vai falar disso também, tá? Já está acima dos 21 reais. Mas por que ela caiu tanto e por que ela subiu? Bom, o banco solta guidance, né? O guia, o direcionamento, né? Ele comunica ao mercado para onde as coisas vão, né? Se vão bem ou se vão mal. E aí ele dá, em inglês chama guidance. Então ele fala, meu lucro deve ir para tanto, minha operação vai melhorar tanto, vai piorar tanto, vou pagar tanto de dividendo esse ano, vou pagar menos do que eu falei, e por aí vai. E ele vai revendo esse guidance. Então, depois que soltou resultados do primeiro trimestre desse ano, ele reviu. E ele soltou agora um guidance revisitado. Vamos ver esse guidance aqui juntos, tá? Olá! Então a gente tem carteira de crédito das pessoas físicas, das empresas e do agronegócio. O que eles esperavam de aumento, o que eles tiveram de fato e o que eles esperam para o restante desse ano. Então parece que a carteira de crédito eles vêm aumentar. Agora olha empresas aqui. Empresas preocupa, porque realmente o revisado, né, o intervalo revisado é baixíssimo. Então parece que as empresas não estão conseguindo, não estão podendo mais tomar dinheiro. A gente vai ter a margem financeira bruta, que é excelente, né? Vai de 102 a 105 bilhões de reais. Então, provavelmente, eles veem o segundo semestre sendo melhor que o primeiro, porque se o primeiro foi 48,9, né? Para chegar no 102 ou 105, esse segundo semestre vai ser melhor ainda do que esse primeiro que acabou. E aí a gente tem receita de prestação de serviço que vai manter, despesas administrativas que vai manter também, mas o lucro líquido ajustado vai ficar entre 21 e 25 bilhões de reais. Um baita lucro, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas a questão do mercado financeiro de investimentos é sempre esse problema, né? A problemática de tentar prever o que vai acontecer. Essa é a máxima do mercado financeiro, né? Vamos tentar prever o máximo para antecipar ao máximo e perder menos ou, e mais importante, fazer mais, o máximo possível de dinheiro, né? Essa é a máxima do mercado financeiro. Então a gente vê que esse lucro em revisão aqui vai bem contra o que eles falaram no começo do ano. Achavam que ia ter de 40 a 45 bi. Então pode ser que não venha nem metade do que eles estavam esperando. E aí o mercado vai juntando todas essas peças e vai ficando assustado. Inadimplência aumentando, inadimplência do agro recorde. Pô, você falou que ia lucrar 40, vai lucrar 20. E aí, né? O que vai acontecer? E aí o mercado vai batendo nas ações do banco. É por isso, tá? Por isso que caiu. E por que aumentou? Aumentou por dois grandes motivos, tá? Nesse call onde o banco mostra resultados e fala mesmo com o investidor, o call foi muito legal, tá? A CEO do banco foi excelente, falou pra caramba, falou bastante, endereçou tudo que o mercado ali tinha de medo, né, em relação ao resultado do banco para frente.
E dois grandes motivos. Eles estão muito cientes do que está acontecendo. Eles não estão, deixa para lá, não estamos lucrando bilhões e bilhões, deixa para lá. Não, eles estão em cima dessa questão da inadimplência, tá? Até porque está muito na moda esses pequenos produtores entrarem em RJ. RJ é recuperação judicial, tá? Deixar aqui na descrição uma explicação, a gente até pode falar disso com vocês. Eu tenho um amigaço, o Léo, que é um baita advogado de RJ, a gente até pode trazer ele aqui no canal para falar um dia disso. Mas a RJ está na moda para esse pequeno e médio produtor, que é a maioria de quem tomou dinheiro com o banco e a maioria de quem não está pagando. Então os caras vão entrar em RJ e o valor que eles iam pagar para o banco algum dia, esse valor vai cair pela metade, tá? Se é que eles vão pagar, vai cair por menos da metade, 60%, 70%, 80% de deságio às vezes. Então o banco já está vendo que o valor que ele esperava que fosse receber, talvez, não vai receber mesmo. E isso também está no radar de todo mundo, né? Então, como eles endereçaram bastante essa questão na reunião? Eles estão criando uma frente com muito investimento em IA, muito investimento em tecnologia, muito investimento na área comercial do banco, por isso as despesas administrativas aumentaram, para conseguir fazer uma frente, digamos assim, uma frente contra a inadimplência. Então, usar muito a IA para pensar em técnicas de como chegar nesse cara que está devendo, como criar uma estratégia melhor de negociação, como pensar numa melhor negociação para evitar que esse cara entre em RJ e para evitar que o banco deixe de receber essa grana que ele precisa receber. Então, muito investimento em tecnologia. O Banco do Brasil investe em tecnologia há muito tempo, não sei se vocês sabem, mas é um baita banco tecnológico. O aplicativo deles, por exemplo, é um super aplicativo. Então, muito investimento em tecnologia e há nessa frente contra a inadimplência. Segundo motivo, o mercado achou que vinha pior, porque o lucro de maio foi muito ruim, foi 500 milhões de reais. Aí o pessoal falou, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O lucro de julho vai vir mais baixo ainda, o lucro de junho vai vir pior. Troquei, né? O lucro de junho vai vir péssimo, o lucro de julho, meu Deus do céu. E aí todo mundo arrancou os cabelos e a ação foi para os R$18. Mas o lucro de junho foi 3 vezes o lucro de maio. Então, peraí, então o banco vem a público, fala que ele está ciente, mostrou algumas boas esperanças, expectativas estratégias para mudar isso. E ainda o lucro que a gente achou que ia ser péssimo, veio 3 vezes mais, 2 vezes mais, 4 vezes mais. Opa, talvez a gente já bateu demais na ação, talvez R$18, R$19 é baixo demais. E faz muito sentido com o valuation, né? Com múltiplos de mercado, a gente já falou de múltiplo aqui, a gente vai fazer outro vídeo, tá, gente? Para falar de múltiplo, calcular preço-alvo aqui juntos. Mas em termos de valuation, de múltiplos, né? Tava barato demais, tava muito descontado. O VPA tava R$30, por exemplo. Então tava barato demais em relação aos 18, né? Então também juntou isso. O mercado falou, nossa, a gente esperou que ia cair mais, batemos demais. Não caiu tanto, acho que dá para comprar. E aí, de sexta para hoje é segunda-feira, as ações já subiram dos R$18 para os R$21. Mas tem mais uma informação importante aqui, que o banco também reviu o payout. Então, o payout para começo do ano, eles falaram, a gente vai distribuir de 40% a 45% do nosso lucro. Agora já caiu para 30%. Então, era 40% a 45% de um lucro de 40 bi. Agora é 30% de um lucro de 20, 25 bi. Então, o payout vai ser menor, gente. A gente tem que ter isso em conta também, né? Mas parece que a situação não está tão ruim, o mercado não está enxergando a situação tão ruim assim. Fala para mim o que vocês acham, se vocês têm Banco do Brasil, se vocês venderam há pouco tempo, se vocês estão comprando, faz o vídeo conosco, curte, compartilha, se inscreve, comenta, tá? E daqui a pouco a gente se vê para falar de valuation, para falar de preço-alvo do Banco do Brasil. Até a próxima!